Pessoal, é o seguinte, nós vamos ler uma palavra muito importante e é legal a gente falar um pouquinho disso aqui, tá? Olha só. Mas aqueles que preferem escolher os seus próprios caminhos, quer dizer, quando as escrituras diz que as pessoas que preferem escolher os seus próprios caminhos é aquelas que se deleitam nos seus próprios pensamentos. Infelizmente é uma tristeza muito grande, né, que nós sentimos em nossos corações quando nós percebemos algo assim muito chato, né? Uma das coisas mais chatas que temos é, às vezes, principalmente quando nós lemos as escrituras sagradas, tanto as escrituras quanto os apócrifos, a gente percebe que as pessoas, em toda a sua totalidade, elas sempre deram vazão e razão para as experiências de vida que elas acabam vivendo no dia a dia. Essas experiências de vidas muitas vezes funcionam de uma forma especial nas nossas vidas. Mas quando nós entramos no conceito da palavra do Supremo, Yahu Ulhim, o que nós vemos? Nós vemos que nós não temos de forma nenhuma que seguir os nossos próprios caminhos, porque nós achamos que temos que viver os nossos próprios caminhos. Quando as escrituras diz próprios caminhos, né, em outras palavras, ela está dizendo você segue seus próprios pensamentos, aquilo que você pensa, porque às vezes as pessoas passam tantas situações na vida que eles acabam tendo aquilo como experiência e pondo aquilo como verdade em seus caminhos. E no fundo, quando você acha que aquilo é verdade, então o que acontece? As escrituras vêm dizendo de uma certa forma que aquela atitude que você está tomando não é bom para você. Vou dar um exemplo. Eu sou pai e aprendi muitas coisas como pai na minha caminhada, né? Mas às vezes o que eu aprendi como experiência para mim é importante, mas às vezes para o Supremo aquilo ali infelizmente está levando os nossos filhos a um caminho errado. Por isso que o Supremo nos deu a lei. Isso é importante nós guardarmos no coração. Ele nos deu a sua lei para isso. Por quê? Porque a sua lei foi nos dada para a gente não escolher os nossos próprios caminhos. Se você pegar entre 50 pessoas ou 100 pessoas, você vai ver que todas que escolhem os seus próprios caminhos, a maioria delas perecem. A maioria. Falo isso por razão própria também, porque eu passo por essas situações. Né? Quer dizer, vou dizer, eu passei. Hoje, seguindo diligentemente as escrituras, hoje eu já não passo muito por isso. Não faço muito esforço, não tenho tantas situações assim de pensamentos ruins em mim. Então eu passei a ter uma vida melhor, um pensamento melhor. Então quando o Supremo mandou o profeta Yahshua Yahu Kulhanaim, né, chamado Yahshua Yahu, que aqui no latim é dito como é conhecido como Isaías, mas ele é Yahshua Yahu. Mas aqueles que preferem escolher os seus próprios caminhos, né, deleitando-se nos seus pecados a gente sabe, é pessoas que talvez para ele aquilo não é pecado. Eu vou dar um exemplo. Quando você vê aquelas meninas no quai, de shortinho, de calcinha, de peças íntimas, aquela coisa toda, né? Quando você vê elas de peça íntima, para elas talvez aquilo não é pecado, mas diante da palavra, diante das escrituras, aquilo é pecado sim. Por quê? Porque elas mesmo se entendem que aquilo ali está chamando a atenção. O seu próprio ego diz que aquilo está chamando a atenção, mas no fundo a atenção que aquilo está dando, talvez a curtida, os comentários e tal. Muitas vezes se você vai no comentário você percebe ali a pessoa falando vai pôr uma roupa, então porque muita gente vê que aquilo não é normal, porque não é normal mesmo, né? Uma pessoa viver no particular dela. Ela tá casada, né, ali e tal, ou tá namorando e de repente o namorado chega em casa e ela quer ficar à vontade, é uma coisa. Agora você ir pra internet, você ir para as redes sociais, aí já se torna uma coisa assim, que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque muitas vezes o ser humano não toma esse cuidado. E por não tomar esse cuidado, isso acaba afetando a sua vida, né? De uma certa forma que
para aquela pessoa é se sentir à vontade, mas no fundo é um pecado, é um deleite que a pessoa se agrada daquilo, mas no fundo é considerado um pecado. Tanto é que, veja só, vou ler mais uma vez a parte A do versículo e a parte B. Mas aqueles que preferem escolher os seus próprios caminhos, deleitando-se nos seus pecados, olha só, essa palavra que eu vou falar agora, ela é pesada. E nós estamos trabalhando agora num momento de mundo da inversão magnética que, se você falar essa palavra, são amaldiçoados. As pessoas, né? Nossa, então quer dizer que eu sou um maldito. Aí já começa aquele lado fraco da pessoa, aquele QI baixo, né? Da pessoa começa a se manifestar, não aceitando que muitas vezes as atitudes de pecado dela, né, a levam a uma situação difícil. Então, hoje nós estamos vendo a internet carregado, a internet recheado de gente chateada, ou de gente alegre, ou de gente mesmo alegre sendo criticada por ter alegria, né, aquela coisa toda. Por quê? Porque as pessoas não param para analisar que talvez, mesmo aquilo sendo verdade, elas vão ser atacadas, ou mesmo aquilo sendo mentira, elas também serão atacadas. Só que nós estamos vivendo num mundo que você não pode, até a plataforma digital está entrando num certo conceito maligno, que antigamente, quando a nossa mãe falava tal palavra, muitas vezes não muito estudada, falava tal palavra, e a gente, sim mamãe, ou sim papai, né? Ou sim avô, ou vovô, me desculpa. Hoje as palavras que os nossos avós, nossas mães, nossos pais falavam no passado, não pode falar mais hoje. Eles estão tirando porque é pesado, isso não é bom, e aquela coisa toda. Só que as escrituras sagradas, ela praticamente ainda é o único livro que ainda não se corrigiram, mas estão querendo mexer nela. Mas ela deixa bem claro, mas aqueles que preferem escolher os seus próprios caminhos, tá? Né? Eu sei, eu conheço, eu sei, mas será que a escritura sagrada, a Tanakh, ela está aprovando a atitude que você está tomando? Deleitando-se, se alegrando, né, achando lindo os seus pecados, são amaldiçoados. Tá vendo? Muitas vezes você vê aí por que o nosso mundo ele está vivendo tanta baixa, né, em casamento, tanta baixas em saúde, tanta baixa em alegria. Hoje de 100 pessoas você encontra 2 que têm uma naturalidade de alegria, o resto, a maioria, depressivo, bipolar, né? Por que tudo isso, irmãos? Porque as pessoas não conseguem mais entender o que é pecado, não conseguem entender mais o que é próprios caminhos. Por isso que nós temos que sempre tomar cuidado. Para muitas pessoas, para muitas, viu? Para muitas pessoas, você viver nesse pensamento, para eles eu acho que você é muito coisinha, muita. Não é, porque o próprio Yahuwah, o nosso Supremo, o próprio soberano Yahushua, o nosso próprio Supremo, ele nos concedeu de forma maravilhosa as leis. Porque é através das leis que nós conseguimos impor, que nós conseguimos mudar os nossos pensamentos. Se a gente não medita na palavra de Yahuwah, de Yahushua, minuciosamente, a gente deixa muitas coisas passar. Para nós, algumas coisas vão se tornando normais. E no fundo, aquilo não é normal. Aquilo é pecado diante de Yahuwah. E aí o que acontece? Aí você começa a ver sua vida financeira não andar, sua vida material não andar. Você começa a perceber a sua vida em vários setores não dando certo. Por quê? Porque você escolheu os seus próprios caminhos e você se deleitou nos seus pecados. Os próprios caminhos já se tornaram comuns e os pecados também já se tornaram comuns. Para as pessoas, a verdade virou mentira e a mentira virou verdade. Por isso que nós temos que tomar o cuidado. Se o nosso mundo está na situação que está, a pornografia se proliferando no TikTok, no Kawaii, no Facebook, em várias redes sociais, de forma irregular,
é porque verdadeiramente a terra já abraçou aquilo, as pessoas já abraçou aquilo como uma coisa comum. Mas não se esqueçam que está escrito no livro de Quirulte, né, que no latim é traduzido para Eclesiastes. Está escrito lá no livro de Quirulte: ande por seus caminhos, mas saiba que naquele grande dia, o Supremo, ele vai te cobrar tudo isto que você fez.